Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Podem tomar seus assentos. Hoje, para mim, é mais um dia, uma noite, de alegria, estarmos aqui na presença do Senhor, poder compartilhar com os irmãos algo que eu tenho certeza que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou falar sobre um texto que é uma sequência daquilo que eu comecei a ler a palavra do Senhor no começo, novamente, alguns dias atrás, e até a última vez que eu estive aqui, nós falamos um pouco sobre o Egito e como agora eu estou lendo Josué, nessa sequência, então eu tenho algo para compartilhar com os irmãos nessa noite. E tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, cada um de nós, de estarmos aqui na Tua casa, Pai. E que, como já foi dito, nós temos certeza que o Senhor vai completar algo que o Senhor já começou aqui com os louvores, com a adoração a Ti, Senhor. E nós, que quando nós sairmos daqui, Senhor, nós possamos sair convictos das decisões que nós temos que tomar na nossa vida, as decisões que realmente agradam o Teu coração e com certeza essas decisões, elas vão nos levar a lugares muito mais altos. É o que nós te agradecemos desde já e te pedimos que o Senhor esteja conosco, falando conosco nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Josué, capítulo de número 14. Tem outra versão da Bíblia? Porque essa daí é muito diferente da minha. A minha Almeida, edição contemporânea de Almeida, mas Josué, capítulo de número 14. Eu só estou pedindo isso porque os trechos que eu vou ler são um pouco longos, e se eles ficarem muito diferentes, é claro que o sentido final de cada uma das traduções da palavra do Senhor, ele é um só. Mas é ruim às vezes a gente está lendo um e o outro lê outra palavra. Mas aqui nós temos, no capítulo de número 14 de Josué, vai nos falar sobre a vida de um homem chamado Caleb. Todos nós já ouvimos constantemente, desde quando você conheceu ao Senhor Jesus, tenho certeza que você tem ouvido falar de Josué e Caleb. Todos nós conhecemos as histórias, mas hoje é um dia de nós revermos essas histórias e tirar algumas lições em relação a elas. Então aqui, no capítulo de número 14, nós vemos um momento da história em que Josué assume o lugar de Moisés, ele passa o Rio Jordão, aí ele tem pela frente a terra prometida, de uma maneira
pouco estranho, né? Se você vê alguém, ou se alguém faz alguma promessa para você, geralmente a gente quer que aquilo que nós vamos receber venha, vamos dizer assim, de mão beijada, né? Venha de uma maneira fácil. E não é o que aconteceu, e não é o que acontecia, e não é o que acontece no reino de Deus. Então, o povo passa o Jordão e, por meio de Josué, né, como líder da nação, agora no lugar de Moisés, passa o Rio Jordão, assim como eles passaram o Mar Vermelho, e eles chegam diante da terra prometida, mas a primeira coisa que eles têm lá é a cidade de Jericó, né? Tem os muros de Jericó, a fortaleza, e aí é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira batalha, o primeiro inimigo que tem que ser vencido. E depois nós temos, a partir daí, o reino de Ai, e depois nós temos vários outros reis. Né? Eu não parei para contar aqui, nem procurei quantos reis que são vencidos até chegar nesse momento. E aí chega o momento de Josué distribuir as terras. E nesse momento nós vamos falar sobre Caleb. Caleb vai receber a parte dele. Então, a partir do versículo de número 5, Josué 14:5, a palavra do Senhor diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Então, preste bem atenção nesse versículo, que depois nós vamos voltar lá em Números, capítulo de número 13, para ver o que o Senhor disse para ele. Ele está aqui relembrando, Caleb relembrando Josué daquilo que eles tinham ouvido Deus falar a Moisés. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou ao Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como senti no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque preservastes em seguir ao Senhor meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora tem 85 anos de idade. 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal ainda é agora, para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouvistes que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque preservara em seguir o Senhor Deus de Israel. Outrora, o nome de Hebrom era Kiriat Arba,
porque Arma era o maior homem entre os Enaquins. Então a terra repousou da guerra. Bom, queridos, aí nós temos uma conversa entre Josué e Caleb, ou melhor, entre Caleb e Josué, né? Caleb reivindicando algo que ele tinha ouvido há 45 anos atrás, né? Que Deus tinha falado a Moisés sobre os dois. E chega esse momento em que a terra é dividida, a terra prometida é dividida entre as tribos de Judá, entre a nação de Israel, e Josué e Caleb chega então a Josué e fala: ó, você ouviu, né, o que Deus falou, e agora, depois de 45 anos, eu tinha 40 anos naquele tempo, depois de 45 anos, então, eu estou pronto para receber essa terra. Bom, então vamos dar uma voltar um pouquinho lá em Números, capítulo de número 13, e ver bem rapidamente o que e como e em quais circunstâncias ocorreu essa conversa. Quantos anos que o povo ficou no deserto? 40 anos, né? 40 anos. É engraçado que na minha Bíblia, todos os capítulos, ele tem uma data, né? Todos os capítulos têm uma data de quando aquilo ocorreu. E quando as datas elas são imprecisas, existe a data e um ponto de interrogação entre parênteses, para dizer, né, que essa data é uma data aproximada e não uma data tida como, vamos dizer assim, exata. Mas quando o povo passou o Mar Vermelho, quando o povo saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, existe uma data, né, na Bíblia que não tem o entre parênteses, e ela data de 1491 anos antes de Cristo. Bom, aí aqui em Números, capítulo de número 13, a data é 1490 anos antes de Cristo. Ou seja, o tempo entre a passagem do Mar Vermelho, eu estou afirmando isso pelas informações que eu tenho na Bíblia. Bom, não estou falando que isso realmente são essas datas, mas segundo a minha Bíblia, esse tempo foi de 1 ano, né? Então, 1 ano após passar o Mar Vermelho, eles estavam diante da terra de Canaã, diante da terra prometida, e aí Deus manda Moisés enviar os espias para ver como que era aquela terra, certo? 1 ano após. E aí nós temos, né, Moisés envia os espias a Canaã, e depois eles voltam, depois de 40 dias. Então eles ficam 40 dias, os 12 espias, espiando, né, verificando como que era essa terra prometida. E aí eles, quando chega no versículo de número 25, 13, 25, a palavra do Senhor diz assim: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã-Acades. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostrando-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é seu fruto. Aí eles mostram o fruto da terra. Então, um dos frutos, né, foi um cacho, né, a palavra do Senhor diz que é um cacho de uva que precisava ser carregado por 2 homens. Mas aí, na minha Bíblia,
né? O 28 diz assim: está meio um pouco diferente da minha, mas a minha diz assim: mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enac, e foi aonde Caleb, onde Caleb foi receber a parte dele, que eram os gigantes. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Até aí. Então aí a gente começa a ver o relato dos outros 10, né? Josué e Caleb, eles viram a terra, viram as dificuldades, mas eles confiaram no Senhor e eles incentivavam o povo que eles subissem, que fossem a possuir aquela terra. E os outros 10 totalmente não confiaram no Senhor, começaram a murmurar mais uma vez daquela situação, quiseram até apedrejar Caleb e Josué, e aí acendeu-se a ira do Senhor contra o povo novamente. Aí Deus fala para Moisés que vai acabar com aquele povo. Moisés mais uma vez intercede por aquele povo, mas só que Deus decreta algo, né? Moisés intercede pelo povo, só que Deus fala algo para Moisés lá em Números 14, capítulo de número 20, aliás. Bom, vamos ler o 19. Aí ao final da conversa com Moisés com Deus, ele fala assim: perdoa a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Então Deus perdoa a rebeldia do povo aqui, acabou de perdoar, acabou de acontecer, Deus acabou de perdoar. Tem um porém, mas tem um porém. Porém, tão certo como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, me preservou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Dado que os amalequistas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e retornai ao deserto na direção do Mar Vermelho. Bom, então Deus aí responde para Moisés o pedido, ele atende o pedido de Moisés, só que ele muda a sorte daquele povo. Ele fala: ó, tudo bem, está todo mundo perdoado, só que eles não verão a terra prometida. Pega o caminho de volta. Aquilo que vocês andaram até aqui, pode pegar o caminho de volta para o Mar Vermelho e entrar no deserto novamente. E aí nós sabemos que esse povo, a
a partir desse momento ele passa 40 anos no deserto. Deus decretou para cada um dos dias que eles estavam espiando a terra, que eles ficavam 40 dias. Para cada dia foi um ano decretado por Deus, um ano de deserto. Aí a gente vê aqui que tanto Caleb como Deus fala a palavra perseverança. Deus fala, porque Caleb perseverou. Então, o que eu quero conversar com vocês nessa noite é sobre perseverança. Se você procurar, eu procurei aqui no dicionário, perseverança quer dizer persistência de quem não desiste. Perseverança é a persistência de quem não desiste. Permanecer ou insistir em alguma coisa específica. Persistência de quem não desiste. Então, quem que foi esse homem? O que a gente vê aqui é que Caleb, ele era um entre aqueles milhares e milhares de homens que saíram do Egito, com uma esperança, com uma fé naquele Deus que tinha feito maravilhas para que eles pudessem sair do Egito. E agora a gente vê que nós também, um dia, nós saímos, como já foi dito anteriormente, nós saímos de um Egito. E a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como nosso Jesus, como nosso Senhor e Salvador, despertou dentro do meu coração, e tenho certeza que dentro do seu coração também despertou uma esperança, despertou uma fé, despertou algo que você começou a sentir como se fosse e como realmente é uma promessa de salvação da sua vida, uma promessa de que um dia você vai morar ao lado de Deus e de Jesus. É isso que nós todos aguardamos. Amém? Mas acontece que, assim como foi em certa parte, porque às vezes nós não somos como ele, o objetivo é que a gente sejamos como ele, nós sejamos como ele. Começaram o quê? Assim como começou e começaram, e existem e continuam, e parece que cada dia existem mais lutas na minha vida, eu tenho certeza que existe na sua. O problema é como que nós encaramos estas lutas, como que nós enxergamos o final da nossa história, como que nós esperamos o final da nossa história. Porque se você vê a vida de Caleb aqui, esse tempo que eles passaram após o Mar Vermelho, passaram o deserto, chegaram à terra prometida, voltaram para o deserto. Caleb ficou esses 40 anos no deserto. E esses 40 anos não foram fáceis. Apesar de que eles tinham toda a proteção de Deus, a alimentação de Deus, o cuidado de Deus, esses anos não foram fáceis. Eles enfrentaram guerras, várias guerras. E as guerras, às vezes nós olhamos as nossas dificuldades, as nossas lutas, e achamos que elas são, vamos dizer assim, pesadas demais para nós. E aí a gente vai ver que daqui uma semana, um mês, daqui um ano, aquele grande problema que você enfrentou, que você achava que era uma coisa muito pesada, impossível, ficou para trás. Você venceu. O Senhor te ajudou e você passou. Agora aqueles homens,
A cada guerra, eles enfrentaram a morte frente a frente, com uma espada na mão. Era vida ou morte a cada guerra. Não era fácil, além de todas as outras coisas. Aí você vê quando eles entram na terra prometida, já com Josué, eles enfrentam vários e vários reis, e era guerra após guerra, guerra após guerra. Então, o que a gente pode aprender com Josué? A primeira coisa que nós fomos escolhidos nessa caminhada, cheias de esperança. E em meio Caleb, eu falei de Josué, Caleb reclamando, desistindo. Você nunca viu ele desistir da promessa que ele tinha de chegar à terra prometida. E cada vez que nós começamos a murmurar das nossas situações, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, é mais ou menos assim. E talvez isso vai acender a ira do Senhor contra nós. Aqui não fala na palavra do Senhor, ele fala que esse povo foi perdoado. Eu não sei as coisas que aconteceram na frente, até que cada um deles morreu no deserto, porque a palavra diz que todos morreram. Acima de 20 anos, todos morreram no deserto. Ninguém chegou na terra prometida. Mas a palavra diz que o Senhor perdoou eles. E nós temos uma esperança, nós temos uma promessa que nós não podemos de nenhuma forma, de nenhuma maneira, nós não podemos deixar que nada impeça de nós enxergarmos lá na frente que nós temos uma promessa. Amém? Não deixe que isso aconteça. Eu falei que às vezes as coisas elas vão aumentando. Particularmente, se você perguntar para mim nesse momento qual foi o período mais difícil da sua vida, né? Depois que você conheceu o Senhor Jesus, sem medo de errar, eu falo que é hoje. Hoje, eu, minha esposa, minha família, eu acredito que nós estejamos passando um período mais difícil que nós já passamos até agora. Mas não é por isso que nós podemos, de maneira nenhuma, pensar em algum momento que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não está olhando para nós. Nós precisamos enxergar lá na frente que existe um decreto, existe uma promessa para cada um de nós. E o Senhor já fez muitas promessas, e eu tenho certeza absoluta que Ele é fiel para completar e para cumprir. Não podemos esquecer, que as promessas, elas não estão vinculadas ao tempo. Você já pensou o que é 45 anos? Praticamente daqui 23 anos vai fazer que fazem 45 anos que eu conheci o Jesus. Daqui 23 anos vão fazer 40 anos. Eu acho assim que o tempo de Deus ele é moldado para as nossas vidas conforme o nosso crescimento espiritual. Esse é o tempo de Deus para nós, esse é o relógio de Deus para nós. Então muitas coisas elas só vão acontecer conforme o teu crescimento, o teu entendimento na área espiritual. Na área espiritual e tenho certeza de todas as áreas, nós precisamos crescer. Tem muitas coisas que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles estão, vamos dizer assim, muito longe daquilo que é o ideal para Deus, para que você dê o próximo passo.
Então esse é o tempo de Deus. A gente vê aqui que Caleb, ele pegou a terra que ele queria, mas ele pegou a pior parte, né? Era uma terra montanhosa e era uma terra onde existiam os gigantes, né? Ele pegou a pior parte. Mas o que aconteceu com ele durante todo esse tempo? Ele estava lá na frente da guerra, ele estava aprendendo a guerrear com os pequenos, ele estava guerreando, treinando, né? Ele estava treinando, fazendo treinamento com aquele povo menorzinho, para depois ele chegar lá, aonde era o destino final dele, que ele tinha certeza que ele ia chegar e lutar com os gigantes. E a palavra do Senhor diz que ele expulsou os gigantes daquela terra. Ah, mas ele tinha só 85 anos, só 85. Amém? Amém. A outra coisa que eu escrevi aqui: nunca perca força para guerrear. O tempo não pode envelhecer o espírito jovem. Lá em Números 14, 24, não precisa abrir não, mas Deus fala assim: porém o meu servo Caleb, porque nele houve espírito, aliás, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Então, qual é esse outro espírito? Eu acredito que Deus esteja falando aqui de um espírito decidido, né, em ouvir a voz de Deus, um espírito que não muda de opinião, um espírito que conhece a palavra do Senhor, conhece as promessas do Senhor e é convicto de que aquilo ali vai ser realidade na vida dele, independente do tempo. E é por isso que, por esse espírito, ele fala para Josué que, deixa eu ler aqui para mim não errar. Aqui no 14:11 de Josué: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então, tal ainda é agora para a guerra e para sair e para entrar. Então não importa a nossa idade, não importa o tempo que você já conhece o Senhor, o que importa é que nós precisamos estar com o nosso espírito, vamos dizer assim, sempre jovem diante do Senhor, não importando com a nossa idade, com o nosso tempo. Nós sabemos que é o Senhor em que vai lutar as nossas lutas, é Ele que vai lutar as nossas lutas. Nós não precisamos de um corpo forte, nós não precisamos de achar que é a nossa saúde que vai nos ajudar a vencer alguma coisa. Quem luta as nossas lutas é o Senhor. Glória a Deus, amém. Bom, por que quem luta as nossas lutas é o Senhor? Ali em Josué 14, 12, Josué 14, 12, ele diz assim: dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele sabia que ele tinha, vamos dizer, um espírito jovem, que ele tinha 85 anos, estava disposto igual a 45 anos atrás,
mas a convicção do coração dele era que era o Senhor quem ia expulsar aquelas pessoas de lá. Era ele, era a confiança dele no Senhor em que ia fazer aquela obra. Amém. Né? E então eu vejo lá como está escrito, né, lá também em Salmos 46, 1, a palavra do Senhor diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não importa, nós precisamos chegar nesse momento, nessa posição espiritual da nossa vida. Não sei como chamaria isso, né? Nós precisamos alcançar essa, vamos dizer, essa maturidade, essa confiança no Senhor, em que nós possamos nos aquietar diante de tudo aquilo que a gente passa de prova na nossa caminhada cristã. Saber que é Ele, aquietar-nos e saber que eu sou Ele. A nossa grande dificuldade, eu tenho certeza que na minha vida é assim, e eu luto contra isso. Aconselho minha família a lutar contra isso, que é resumindo, essa murmuração. Porque todas as vezes que nós achamos que há algo impossível para nós, há algo que nós não conseguimos, que entra no nosso coração que aquilo não tem jeito. Se você quiser um resumo para isso se chama murmuração, e isso não agrada a Deus. Nós precisamos realmente sentir que nós somos fracos, que nós não damos conta sozinhos, mas que nós precisamos, como nós ouvimos no culto do domingo, de uma mão estendida do Senhor para nos levantar. E nós precisamos ter disposição para isso. Nós precisamos ter disposição de clamar ao Senhor e pedir para que Ele estenda a sua mão para a nossa vida. E aí, com certeza, a cada vez que você declara isso ao Senhor, essa dependência, essa necessidade, com certeza você vai estar subindo os degraus da maturidade espiritual, mas você vai chegar no momento em que você pode totalmente se entregar ao Senhor e saber que você não precisa fazer nada, é Ele que vai na frente de todas as suas dificuldades, das suas batalhas, e é Ele que vai ser mais do que vencedor por você. Amém. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso para agradar o coração do Senhor. Porque todas as vezes que nós murmuramos, você vê que Deus se encheu, né, daquele povo que murmurava. Ele se alegrou com dois que falaram: não, a terra é boa, vamos lá. Esses tiveram a sua promessa concretizada, eles pisaram na terra prometida e desfrutaram da terra prometida, apesar de muitas e muitas lutas que tiveram para frente. Mas eles chegaram lá, agradando o Senhor. Nós precisamos agradar o Senhor, e a maneira mais fácil, mais inteligente de nós agradarmos ao Senhor é a gente depositar uma fé totalmente nele e falar que Ele vai à nossa frente. Amém. E que Ele vai abrir as portas, e que Ele vai fechar as portas também quando for necessário. Mas é Ele que vai fazer tudo, independente se está bom, se está ruim, glória a Deus. Glória a Deus. É porque Ele é quem sabe as nossas dificuldades,
Ele que sabe aonde você tem que crescer, aonde você tem que aprender mais. Aleluia. Tem gigantes lá na frente que às vezes você tem que aprender muito com os problemas pequenininhos, com os pequenos problemas. Você tem que ir crescendo, crescendo, para você lutar com o gigante que tem lá na frente. Glória a Deus. E é isso que eu gostaria que você analisasse, né? Tem tantas coisas que podem ser faladas, mas mais uma para encerrar, né? que sempre vai ser necessário na nossa vida, é lá no Josué 14:14, que diz assim, aliás, 14:13, diz assim: então Josué o abençoou e deu a Caleb Hebrom em herança. Né? Então Josué o abençoou. Josué era o líder. Josué é quem estava na frente daquele povo no lugar de Moisés. Então na nossa vida nós precisamos da bênção daqueles que estão sendo responsáveis pela nossa alma. Ele podia, né, muito bem receber aquela terra e pronto, já era dele, já estava prometido. Mas com certeza ele falou: ó Josué, sem a tua bênção eu não saio daqui, né? Sem a tua bênção eu não saio daqui. Eu quero a tua bênção. Nós precisamos da bênção dos nossos líderes, né? Não faça nada sem o conhecimento e a bênção dos nossos líderes. Amém. Amém? Eu quase uma vez por mês eu visito outra igreja pelos Gideões, e todas as vezes que eu vou, com exceção de algumas vezes que eu esqueço, né? Mas eu mando um WhatsApp para o pastor, hoje eu vou em tal igreja, né? E ele sempre me abençoa, porque já é uma bênção dele, já é uma bênção dele. Ele já sabe do trabalho, então um dia ele já abençoou e mandou, né? Mas todas as coisas que nós fazemos, nós procuramos, né, ter a bênção da nossa liderança. Amém. Né, em cada área que nós vamos fazer, porque eu não me lembro direito aonde, né? Se vocês lembrarem aí, pode falar, mas ele, vamos dizer assim, eles são os responsáveis pelas nossas almas, né? Eles fazem um penoso trabalho para que eu e você tenhamos um caminho correto a seguir. Então nunca se esqueçam, né? Independente de qualquer coisa, nós sempre temos aqueles que estão superiores a nós para nos abençoar e nos encorajar naquilo que nós temos que lutar. Amém. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei se você tem uma caneta, ou se você é bom de memória. Eu gostaria que você lesse na sua casa Hebreus 10, do 32 até o 39, que eu vejo que é um resumo de tudo isso que nós conversamos. Hebreus 10, do 32 ao 39. Eu só quero ler um pedacinho, né?
No 38 e 39 diz assim: mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta palavra que o Senhor depositou em nossos corações. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor dá exemplos na tua palavra, tanto daquelas pessoas que o Senhor não gostaria que fossem daquele jeito, e também daquelas pessoas que agradaram o teu coração e fizeram segundo a tua vontade, aquelas pessoas que, independente do tempo, nunca perderam de vista as promessas que eles tinham. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor conhece a nossa natureza humana, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece todos nós que talvez estejamos caídos em alguma área, mas o Senhor sempre está com tuas mãos estendidas para nos levantar. Mas o que eu te peço nessa noite é que nós possamos olhar para esses exemplos, olhar para essas pessoas e principalmente olhar para ti, Senhor, e saber que o Senhor está à nossa disposição. O Senhor está esperando que nós tenhamos uma atitude de fé, de esperança, de confiança na tua palavra, e tenhamos atitude que vai trazer alegria no teu coração, Senhor, em fazermos vitoriosos nesta caminhada cristã. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar olhando no coração de cada um, nas dificuldades de cada um, nas minhas dificuldades, para que elas possam ser resolvidas, meu Pai, ao teu tempo, não ao meu tempo, não ao tempo dos nossos irmãos, mas que nós possamos crescer na tua presença, Senhor, e que em nenhum momento nós retrocedamos. Eu não quero, Senhor, voltar para nenhum tipo de deserto. Eu não quero ir mais em direção ao Egito, ao Mar Vermelho, de maneira nenhuma, Senhor. Eu quero ir em direção à terra que o Senhor um dia prometeu para mim e para todos os nossos irmãos, todos os meus irmãos. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem mostrado o caminho para nós. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Amém. Para que nós possamos trilhar esse caminho estreito. A tua palavra diz que é estreito, não é largo, né? Mas é o caminho que leva para a vida eterna. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Poder se sentar, queria passar a palavra para o pastor Marcos. Só relembrando, esses dias eu vi uma frase do pastor Leonel, eu falei do impossível, né? Aí ele escreveu assim: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Se você levar para essa passagem bíblica que eu te passei, você vê que tinha só 2 na fila do impossível, e 10 já tinham desistido. Então pega a fila do impossível, que lá a concorrência é menor. Amém? Amém. Deus abençoe.